Salve, salve! Olha só, é aqui nesse dia ensolarado na cidade do Porto que eu começo o meu rolê de um dia, um rolê turístico de um dia pelo centro histórico da cidade, onde eu vou mostrar para você alguns, dos pontos mais interessantes para você visitar de uma forma rápida, caso você tenha de repente aí um dia só para passar aqui na cidade do Porto. Nesse momento eu tô na estação Trindade, um dos melhores pontos para você desembarcar se tiver de transporte público. Outros pontos que eu recomendo são a estação Aliados e a estação São Bento. Então a partir daqui a gente começa esse rolê, vem junto comigo, bora lá! Já está. Ó, começamos o passeio aqui em turma, ó que legal, ó. Diga oi, diga oi. Olá! Olha que legal, bacana. Ele vai às castanhas, comprar as castanhas para ir a saborear pelo caminho até à Ribeira, mas tens que fazer muito. Olha, boa dica, ela tá falando para eu comprar castanhas assadas, que aqui no inverno nós vamos mostrar, ó. O rapaz tá ali atrás, ó. Aqui no inverno é uma tradição, castanhas assadas pra gente aproveitar como sobremesa. Eu vou experimentar. E a nossa primeira parada de verdade aqui no centro do Porto, como ponto turístico, é a famosa Avenida dos Aliados, a mais importante avenida da cidade. Essa avenida foi construída por volta de 1916 e recebe esse nome em homenagem aos aliados da Primeira Guerra Mundial. Por aqui você tem duas faixas bem largas por onde transitam muitos ônibus, carros, enfim. Você tem os edifícios importantes dos bancos e você tem edifícios históricos e imperiais muito bonitos, a grande maioria construído em granito. Algumas estátuas também bem interessantes, daqui a pouco vou mostrar uma para vocês que vai trazer um pouco de familiaridade. Outro ponto aqui sobre a Avenida dos Aliados é que é nela onde a cidade do Porto costuma erguer a sua famosa árvore de Natal. E esta está aqui atrás de mim. Fica iluminada às noites, a partir do primeiro dia de dezembro. Então, se você vier ao Porto nessa época, época de Natal, não deixe de estar aqui debaixo dessa árvore e abrir a sua Superbock, que é a cerveja local. Uma curiosidade sobre essa história da cerveja local, aproveitando esse adendo: existe uma rivalidade muito grande entre os moradores do Porto e os moradores de Lisboa. E uma dessas rivalidades não está só no futebol, na forma de falar, nos costumes, mas também na sua marca de cerveja predileta. Se você for a Lisboa, você vai entender que a cerveja preferida dos lisboetas e da região mais ao sul de Portugal é a cerveja Sagres. Já aqui na parte norte, eles gostam muito da Superbock, que é a cerveja aqui do Porto, na verdade da região do Porto, né? Então, cuidado, quando você quiser tomar uma cerveja Sagres aqui no Porto, procure um bar que seja patrocinado por ela, ou então prefira pedir uma Superbock e vice-versa. Olha só, uma curiosidade, aqui na parte baixa da Avenida dos Aliados tem uma loja do McDonald's que eu vou ter que mostrar pra vocês, tá? Porque essa loja do McDonald's já foi eleita a loja mais bonita do mundo da marca. Eu vou dar uma olhada só na fachada, saca só. Muito provavelmente ela recebeu esse título porque fica num prédio bem clássico. E dá uma olhada, aquela águia, é uma águia que tem ali, né? Que é marca deste prédio. E aí o letreiro em bronze adaptado. Talvez por isso tenha recebido aí essa marca de loja do McDonald's mais bonita do planeta. Agora eu vou mostrar para vocês a tal estátua que eu disse, também aqui na parte baixa da Avenida dos Aliados, rumo à estação São Bento. E essa estátua vocês provavelmente terão algum nível de familiaridade, vocês brasileiros, logicamente, que estão me assistindo. Eu cheguei aqui na estátua que eu disse que vocês vão reconhecer, saca só, aqui atrás de mim, ó, tô apontando, vocês estão vendo esse homem retratado em cima de um cavalo? Essa estátua é uma estátua em homenagem a Pedro IV. E aí no Brasil, vocês sabem de quem eu tô falando?
Se você chutou Dom Pedro I, você acertou. Pedro IV em Portugal e Dom Pedro I no Brasil são exatamente a mesma pessoa. Aqui em Portugal ele tem o apelido de O Libertador, e essa estátua foi feita em homenagem para ele, no momento em que Portugal recuperou parte de suas terras depois da invasão de Napoleão Bonaparte, época que a família real portuguesa teve que fugir para o Brasil. Essa estátua foi erguida em homenagem a Pedro I, ou IV aqui. É uma estátua toda feita de bronze, com cerca de 10 metros de altura, e nessa estátua temos Dom Pedro, no caso IV, aqui em Portugal, né, sentado em seu cavalo, cercado por 5 caçadores, representando a sua bravura na reconquista da região. Saindo da parte baixa da Avenida dos Aliados, vocês vão olhar para o lado esquerdo e vocês já vão avistar mais um ponto de parada interessante aqui no Porto, a estação de trem de São Bento. Esse prédio da estação São Bento, ele é todo revestido por azulejos azuis. Azulejos azuis chega a ser até redundante, né? Eu vou mostrar por dentro para vocês a beleza dessa obra e dessas paredes. Olha só, vamos entrar aqui na estação São Bento, eu vou mostrar para vocês os azulejos. Para entrar aqui a gente precisa colocar máscara, né? Pronto, vamos lá agora. Como eu disse para vocês, a estação de São Bento é uma atração à parte, tá? Mas é uma pena que a parte de cá tá em reforma, dá uma olhada. Quando eu vim pro Porto da última vez, estava tudo aberto, então é bem amplo, é como se você estivesse visitando uma obra religiosa, uma igreja. Os azulejos são simplesmente lindos, então nós temos painéis gigantescos aqui nessa estação, só para vocês terem uma ideia, tá? Vai até o teto, e o teto também muito bonito, um teto todo em gesso, todo esculturado, desenhado. Chegamos agora em frente à belíssima Sé do Porto. Sim, a igreja sede da cidade do Porto. Vocês já viram algumas imagens da lateral dessa igreja e devem ter percebido a diferença de arquitetura em relação a essa fachada. Essa igreja começou a ser construída na segunda metade do século XII e por isso mesmo traz várias influências românicas. Então vocês viram aqui na lateral do prédio um formato muito parecido com um castelo. Aqui nós também temos o quê? Algumas partes são mais pontiagudas e no outro lado dessa igreja existem algumas capelas mortuárias, capelas funerárias construídas no período gótico. A fachada também traz um pouco mais de simplicidade próxima à porta de entrada, que evoca o período barroco. Então nós temos os três estilos misturados, né? O estilo gótico, o estilo barroco e o estilo românico. Aqui dentro está o templo funerário de João Gordo, e não é aquele do Ratos de Porão para quem gosta aí de rock and roll pesado, tá? Mas sim um batalhador lá da Idade Média. Olha só, depois da gente sair da Sé do Porto, a gente vai seguir reto e vocês vão ver, nós vamos atravessar aqui a ponte por cima do Rio Douro. Bom,
Bom, a gente está aqui em cima da ponte Luís XV, então essa ponte é uma ponte que dá acesso aos pedestres para o outro lado do Rio Douro. Existe uma ponte onde só os carros passam, tá? Mas essa só pedestres podem atravessar e os bondes, né? A vista aqui é maravilhosa, o Rio Douro está atrás de mim, nós temos aqui as colinas. Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, nós temos a chamada Ribeira do Douro. Um local repleto de bares, muito charmoso, onde dá para você parar e tomar uma cerveja aqui no final de tarde, apreciando esse pôr do sol e o reflexo dele nas águas do rio. O rio, inclusive, navegável, tá, gente? Então você pode fazer um passeio de barco ali embaixo e também pode atravessar para o outro lado. Vila Nova de Gaia, que é a cidade do outro lado do Rio Douro, faz parte da Grande Porto e é lá que se concentram as famosas caves. As mais famosas casas de vinho de Portugal estão ali na outra margem do Rio Douro. Bom, a gente saiu ali da ponte Luís XV, que atravessa para Gaia, e eu não aguentei, tá? Eu olhei aquele sol batendo no rio, muito bonito o espetáculo, e eu tinha duas opções: ou eu atravessava a ponte para Gaia, ou eu descia para Ribeira do Douro para tomar um chopp, aqui conhecido como Fino, que eu optei pela segunda alternativa. Bom, eu já estou aqui na chamada Ribeira do Douro. Vocês vão ver que o rio está bem atrás de mim. E aqui nós temos uma série de bares muito legais. É uma região extremamente boêmia, na beira do rio mesmo, para você poder tomar teu chopp e comer uma comida típica portuguesa. Outra coisa chama muita atenção nessa região, que é a arquitetura. Casas muito antigas, casas que você encontra por toda Portugal, Lisboa, região de Setúbal também. Você vê essa mesma arquitetura aqui nessa parte baixa, próxima ao rio. Então vou mostrar para vocês algumas fachadas e daqui a pouquinho apreciar um fino, um chopinho na beira do Rio Douro, para vocês passarem um pouco de vontade e quererem vir aqui por Porto, né? Olha, caminhar aqui pela Ribeira é muito interessante. Você também tem uma série de artistas populares aqui, ó. Saca só. Do nada minha amada se escondeu, me azulou. E esse aí em especial me parece ser brasileiro pelo seu sotaque, né? Você pode escolher o bar que você quer sentar. São vários bares. Como eu disse, eu vou escolher um para tomar um fino. Ah, aqui nós temos as atrações, né? Como eles dizem aqui. Também escolhe alguns barcos para poder passear. Diversas agências de turismo vendendo pacotes. Eu oriento você que está vindo para cá, se quer contratar um passeio de barco, alguma coisa do tipo, troca uma ideia no seu hotel. No seu hotel ou no seu hostel, eles vão te indicar melhores condições do que se você vier direto, tá? Principalmente se você for um turista de primeira viagem aqui no Porto. Só uma correção, tá, gente? Onde vocês me ouvem falando ponte Luís XV, tô muito louco. Luís XV francês, né? Aqui é a ponte Luís I, tá? Então corrijam aí mentalmente, é ponte Luís I, fechou? Bom, como eu prometi, eu parei aqui no Tabernário, na beira do Rio Douro, olha só. Yeah, well, I'm with you. Yeah, I like the small towns better. I don't know if I have more personalized. The quality's better, nicer. Obrigado. E agora vou tomar o meu fino. Antes de subir lá pro centro alto, mostrar mais algumas coisas pra vocês. Faltam poucas coisas. Agora de tomar meu chopinho e a gente já vê o próximo ponto aí. Bom, terminei meu chopp. Aqui no Porto, na época que nós estamos, é outono, quase inverno. Anoitece relativamente cedo. Então, agora aqui são 5h20 da tarde e já tá escuro, né? Tá bem escurinho. Vou subir para mostrar mais 2 pontos de interesse para vocês aqui no centro do Porto e aproveitar e mostrar um pouquinho de Porto à noite iluminado, que é muito bonito.
como eu disse, eu ainda vou mostrar alguns pontos de interesse para vocês. Eu tô migrando da Ribeira do Douro lá embaixo para a parte alta aqui do centro histórico. É uma caminhada que, se você tomar muita cerveja ou comer demais, fica difícil, tá? Porque é bem íngreme. Eu vou mostrar algumas imagens de Porto à noite. O Porto é muito iluminado, né? E à noite fica extremamente linda a cidade. Legal, e mais um ponto de interesse para você conhecer aqui no centro do Porto é a Igreja e Torre dos Clérigos, que está logo aqui atrás de mim, né? Basicamente, essa construção pertence à Irmandade dos Clérigos e data do século XVIII. É uma construção que tem na sua arquitetura muitos elementos de barroco e rococó. É uma torre bem alta que você consegue avistar da parte baixa do porto e também da parte alta. Vamos dizer que é um ponto de referência, quase um ponto de encontro. Uma construção bem icônica da cidade. Eu tô dando uma olhadinha, tô vendo que a porta da igreja aparentemente está aberta, mas me parece que estão cobrando para entrar, tá? Mas a fachada já compensa demais, então é muito bacana você estar aqui na frente desse monumento histórico, que aliás é um monumento nacional tombado pela República Portuguesa. Caminhando para mais um lugar aqui no centro, muito próximo à Torre dos Clérigos, que é dedicado principalmente a você que é fã de Harry Potter. Aliás, uma curiosidade, vocês sabiam que aqui em Portugal não se fala Harry Potter, mas sim Harry Potter? É isso aí, diferenças da língua, né? Eu vou chegar na frente dessa fachada, eu quero ver se você reconhece ou tem noção do que se trata isso. Olha só, essa aqui é a icônica Livraria Lelo. E você sabe que livraria que é essa? Aqui no Porto, já ouviu falar da Livraria Lelo? Essa icônica livraria do ano de 1906, portanto muito antiga, teria servido de inspiração para a autora J.K. Rowling bolar o cenário da Escola de Magia de Hogwarts em Harry Potter. Houve uma polêmica recentemente. A autora teria desmentido ter visitado essa livraria alguma vez na sua vida e, portanto, ter inspiração a partir dela. Porém, a autora J.K. Rowling morou na cidade do Porto. E a semelhança entre a escadaria e a disposição das prateleiras na livraria com o cenário da Escola de Magia no filme é impressionante. Eu diria para você que nós estamos exatamente dentro do universo Harry Potter. Custa 5 euros para você acessar essa livraria. O ingresso pode ser adquirido online no site da Livraria Lelo. E as pessoas basicamente vêm para cá exatamente para ver o cenário de Harry Potter. É totalmente igual, tá, gente? J.K. Rowling é conhecida por algumas polêmicas, né? Principalmente polêmicas recentes. Acredita-se, inclusive, que o fato dela ter feito essa menção, ter desmentido que havia inspiração em relação à livraria, estaria associado a uma antiga briga, uma antiga rusga entre a família que controla aqui a livraria e ela em relação à questão das suas obras. A livraria, para vocês saberem, foi ponto de inauguração oficial de um dos filmes que saíram da saga no ano de 2016. Então, tudo joga a favor do fato de realmente a livraria ser inspiração para o livro. Uma informação importante, avisa vocês que o ingresso custa 5 euros. Estou levando aqui 2 livros de lembrança, livros aqui de bolso, né? Produzidos aqui pela própria livraria, livros muito bonitos, inclusive. Estou levando um livro de Shakespeare e estou levando um Arte da Guerra. Eu consigo descontar o preço que eu paguei na minha entrada do valor dos livros. Então, no final das contas, como eu estou levando 2 livros, eu não vou gastar esses 5 euros que eu gastei pelo ingresso. Eles serão dados como desconto pela minha compra. vou
para o último ponto de interesse que nós vamos visitar aqui na cidade do Porto hoje. A gente não vai conseguir entrar nesse ponto de interesse, mas eu vou ali na frente na fachada, porque é um local muito curioso e você, durante o dia, se tiver a oportunidade de entrar, entre. E olhando, parece que se trata de só mais uma igreja, não é? É sim uma igreja, mas não é só uma igreja. Mas como assim, Leandro? Aqui na verdade nós temos duas igrejas, é isso mesmo. Parece ser uma única igreja, mas não é apenas uma igreja, são duas igrejas. Essa primeira fachada corresponde à Igreja do Carmo. Já essa segunda fachada, e olha como é diferente, hein? Dê uma olhada. Corresponde à Igreja dos Carmelitas. Pois é, olha que interessante. No século XVII foi construída esta igreja atrás de mim, a primeira, que é a Igreja dos Carmelitas. Uma igreja com um estilo predominantemente barroco. E aqui, no século XVIII, alguns anos depois, foi construída a Igreja da Ordem do Carmo. Uma igreja que lá dentro tem muito do estilo rococó. Ocorre que vocês vão ver uma coisa. Essas igrejas parecem estar unidas, certo? Olha só. Fachada e outra fachada, mas acredite, elas não estão unidas. E as duas ordens brigavam muito no passado, principalmente depois da construção da outra igreja logo ao lado. Para isso, uma das pessoas que gostava muito de frequentar ambas as igrejas resolveu comprar um terreno que havia no meio delas, que é este aqui, ó. É isso mesmo que você está vendo. Entre as duas igrejas há uma porta e essa porta não pertence a nenhuma delas. Isto é uma casa. E não é só uma simples casa. É conhecida como a casa mais fina do mundo e se tornou um ponto turístico aqui no Porto. Então essa casa foi construída para evitar que as duas igrejas entrassem em conflito, como um sinal de pacificação, unindo as duas paredes. Durante o dia, a casa mais fina do mundo é um museu. E eu recomendo você visitar, é baratinho, você vai pagar 2 euros para entrar, é um local bem curioso. Mas cuidado, se você tiver almoçado muito, talvez você não consiga entrar nem de lado. Bring the funk back. Mais um motivo pelo qual vale demais a visita a esse local. Bom, eu espero que vocês tenham curtido muito esse rolê pela cidade do Porto. Como eu disse, foi um rolê de um dia, um rolê rápido. Quem vem pra cá geralmente tem um pouco mais de tempo pra ficar circulando pela cidade. Tem muita coisa pra fazer aqui, muito mais do que isso que eu mostrei pra vocês. Mas é que eu tô dando uma ideia de roteiro pra um dia de passeio nessa cidade, que é uma cidade maravilhosa, antiga, que te transporta pelo tempo. Muito charmosa, cheia de restaurantes e paisagens lindas. Se você nunca veio pro Porto e quiser saber um pouco mais, me chama lá no meu Instagram, que eu posso trocar uma ideia contigo e te dar outras dicas também muito importantes. Te falo sobre custos, melhor época do ano para você vir, roteiro, quem te traz para cá e tudo mais. Legal? Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu like aí, comentar aí embaixo, nem que seja para dar um oi. Você me ajuda porque o algoritmo do YouTube entende que você tá curtindo acompanhar esses vídeos e distribui ele para mais gente. Legal? Se não segue o canal, aproveita e faça também. Siga. Legal? Siga o canal Viajarinos e o Instagram @viajarinos_. A gente se vê numa próxima. Valeu, galera!